Aquela noite parecia comum para qualquer pessoa que passasse pela estrada deserta nos arredores da cidade. O vento soprava forte e a chuva começava a cair em gotas pesadas que batiam no asfalto. Mas para Ana, aquela noite estava longe de ser comum. Na verdade, aquela seria a noite que mudaria completamente o destino da sua vida e da vida do filho que ela carregava no ventre. Ana estava grávida de 8 meses. Sua barriga já estava grande, seus passos eram lentos e cada respiração parecia exigir um esforço enorme. Mesmo assim, ela caminhava pela beira da estrada, completamente sozinha. Mas a pergunta que qualquer pessoa faria naquele momento era simples. Como uma mulher grávida, quase no final da gestação, acabou sozinha em uma estrada no meio da chuva? A resposta era cruel. Horas antes, Ana estava em casa discutindo com o homem que deveria protegê-la, seu próprio marido, Ricardo. No início do casamento, Ricardo parecia um homem carinhoso e cheio de sonhos. Ele falava sobre construir uma família, sobre crescer juntos e sobre o futuro que teriam. Mas com o passar do tempo, tudo mudou. Ricardo ficou obcecado por dinheiro, negócios e status. Ele dizia que precisava focar na carreira, que precisava viajar, que precisava aproveitar oportunidades. E na cabeça dele, um bebê só atrapalharia tudo. Naquela noite a discussão começou quando Ana disse que não estava se sentindo bem. Ela estava com dores fortes e precisava ir ao hospital, mas Ricardo não demonstrou preocupação. Pelo contrário, ele estava irritado porque no dia seguinte teria uma viagem importante para fechar um negócio milionário. Quando Ana insistiu que precisava de ajuda, Ricardo perdeu completamente a paciência. "Você só sabe reclamar", ele gritou. Ana tentou explicar que não era reclamação. Era dor, era medo, era o filho deles, mas Ricardo não queria ouvir. Ele pegou a mala, caminhou até a porta e disse algo que Ana jamais esqueceria. "Eu não vou perder minha vida por causa de uma gravidez." E então, apontando para a porta, completou: "Se está tão mal assim, então vai sozinha." Ana ficou parada, imóvel, sem acreditar no que estava ouvindo. Ela achou que aquilo era apenas raiva do momento, que ele iria se arrepender segundos depois, mas não foi o que aconteceu. Ricardo abriu a porta e simplesmente mandou que ela saísse. Sem dinheiro, sem carro, sem ninguém para ajudar. E o pior de tudo, grávida. A chuva começou naquele exato momento. Ana saiu de casa tremendo. Cada passo parecia pesado, cada respiração doía. Mas ela precisava continuar andando. Ela não sabia exatamente para onde ir. Talvez até encontrar um táxi, talvez alguém que pudesse ajudar. Mas as dores começaram a piorar. Muito. Ela colocou a mão na barriga tentando se acalmar. "Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem", ela repetia baixinho. Mas no fundo ela sabia que algo não estava certo. O bebê parecia inquieto. Seu corpo estava fraco. E cada passo ficava mais difícil que o anterior. Depois de alguns minutos caminhando na estrada vazia, Ana começou a sentir a visão escurecer. Ela tentou continuar andando, tentou resistir, mas suas pernas simplesmente não responderam. E então, ela caiu. A chuva caía sobre seu rosto enquanto ela tentava respirar. A estrada estava completamente vazia. Nenhum carro, nenhuma luz, nenhuma ajuda. Naquele momento assustador, um pensamento passou pela mente de Ana. Será que ela e o bebê sobreviveriam àquela noite? Mas enquanto ela lutava para manter os olhos abertos, algo apareceu no horizonte. Faróis. Um carro vinha se aproximando lentamente pela estrada. Ana tentou levantar a mão. Tentou pedir ajuda, mas suas forças estavam acabando. E naquele momento, ela não fazia ideia de que a pessoa dentro daquele carro mudaria completamente o destino da sua vida. Mas antes da gente continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa rápida. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes como essa. E aproveita também para comentar aqui embaixo, você acha que Ricardo vai se arrepender do que fez? Agora se prepara, porque o que vai acontecer a seguir pode te surpreender muito. Os faróis do carro cortavam a chuva forte enquanto avançavam pela estrada quase deserta. Dentro do veículo de luxo, um homem dirigia com atenção, tentando enxergar através da tempestade que se formava naquela noite. O nome dele era Eduardo, um empresário milionário conhecido na cidade por sua inteligência nos negócios e por sua vida extremamente reservada.
Poucas pessoas realmente sabiam quem Eduardo era de verdade, porque ele raramente aparecia em eventos ou em festas. Naquela noite, ele voltava de uma longa reunião fora da cidade. Seu plano era simples: chegar em casa, descansar algumas horas e no dia seguinte continuar resolvendo seus negócios. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto dirigia, algo chamou sua atenção no canto da estrada. No começo ele pensou que fosse apenas um saco plástico ou algum objeto levado pelo vento. Mas quando os faróis iluminaram melhor a estrada, Eduardo percebeu algo que fez seu coração acelerar. Era uma pessoa, uma mulher caída no chão. Ele freou imediatamente. O carro parou a alguns metros à frente, e por alguns segundos Eduardo ficou imóvel segurando o volante. A chuva batia forte no para-brisa enquanto ele tentava entender o que estava vendo. Então ele respirou fundo, abriu a porta do carro e correu na direção da mulher. Quando se aproximou, percebeu algo ainda mais preocupante. Ela estava grávida. Muito grávida. A mulher respirava com dificuldade, e seu rosto estava pálido. Seus cabelos estavam encharcados pela chuva e suas mãos tremiam levemente. "Ei, você está me ouvindo?" perguntou Eduardo, tentando manter a calma. Ana abriu os olhos lentamente. Sua visão estava embaçada, mas ela conseguiu enxergar a silhueta de um homem se inclinando sobre ela. Meu bebê", ela sussurrou com dificuldade. Aquela foi a única coisa que ela conseguiu dizer. Eduardo olhou para a barriga dela e percebeu que a situação era muito mais grave do que imaginava. Não havia tempo a perder. Sem hesitar, ele a levantou cuidadosamente e a levou até o carro. Ana mal conseguia se manter consciente. Ela tentava falar alguma coisa, mas suas palavras saíam fracas e confusas. Eduardo a colocou no banco traseiro com cuidado e correu de volta para o volante. O hospital mais próximo ficava a cerca de 15 minutos dali. 15 minutos que naquele momento pareciam uma eternidade. Enquanto dirigia, Eduardo olhava constantemente pelo retrovisor para verificar se ela ainda estava consciente. "Aguenta mais um pouco, estamos chegando", ele dizia, mesmo sem saber se ela conseguia ouvi-lo. A chuva parecia piorar a cada minuto. O trânsito era quase inexistente naquela estrada, mas a visibilidade estava péssima. Mesmo assim, Eduardo acelerou o máximo que podia com segurança. No banco traseiro, Ana segurava a barriga tentando suportar a dor. Ela pensava no bebê, pensava no medo que sentia, e, no fundo, pensava também na última coisa que ouviu do homem que deveria estar ali naquele momento. Ricardo, o marido que a expulsou de casa. A lembrança daquela cena voltou à sua mente como um golpe. As palavras frias, a porta se fechando, a chuva caindo e a sensação terrível de ter sido abandonada. Mas naquele momento, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez desde que saiu de casa, ela sentiu uma pequena esperança, porque alguém havia parado. Alguém havia se importado. Alguns minutos depois, as luzes do hospital finalmente apareceram no horizonte. Eduardo entrou rapidamente no estacionamento e saiu do carro quase correndo. "Socorro!" ele gritou assim que entrou pela porta principal. Alguns enfermeiros correram imediatamente ao perceber a urgência da situação. Ana foi levada para uma maca e rapidamente conduzida para dentro do hospital. Eduardo ficou parado no corredor enquanto os médicos levavam ela para a sala de emergência. Ele nem sabia o nome daquela mulher, não sabia de onde ela vinha, não sabia o que havia acontecido com ela, mas uma coisa estava clara em sua mente naquele momento. Se ele tivesse passado por aquela estrada alguns minutos antes ou alguns minutos depois, talvez aquela mulher e o bebê não estivessem mais vivos. E enquanto as portas da sala de emergência se fechavam, Eduardo teve uma sensação estranha, como se aquela noite estivesse prestes a mudar muito mais do que ele imaginava, porque aquela mulher que ele encontrou por acaso naquela estrada entraria em sua vida de uma forma que ele jamais poderia prever. As portas da sala de emergência se fecharam rapidamente enquanto os médicos e enfermeiros levavam Ana para dentro. O corredor voltou a ficar silencioso, mas dentro daquela sala, a situação era de pura urgência. Os médicos trabalhavam rápido. Ana estava extremamente fraca. Seu corpo havia passado por muito estresse, frio e esforço físico enquanto caminhava na chuva. Além disso, as dores que ela sentia indicavam que algo poderia estar errado com a gestação. Enquanto os médicos avaliavam seus sinais vitais, uma enfermeira segurava sua mão tentando mantê-la consciente. "Ana, você consegue me ouvir?"
Perguntou a enfermeira com voz calma. Ana abriu os olhos lentamente. Tudo parecia girar ao redor dela. As luzes fortes da sala, as vozes dos médicos, o som dos aparelhos, tudo parecia distante. Meu bebê, ela murmurou novamente, quase sem força. O médico olhou rapidamente para os exames iniciais. O bebê ainda está com batimentos, mas precisamos agir rápido. Enquanto isso, do lado de fora da sala, Eduardo caminhava de um lado para o outro no corredor do hospital. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes. Não sabia absolutamente nada sobre ela, mas algo naquela situação o deixava inquieto. Talvez fosse a forma como ela segurava a barriga quando estava na estrada. Talvez fosse o medo na voz dela quando mencionou o bebê. Ou talvez fosse apenas a sensação de que aquela mulher tinha passado por algo muito pior do que apenas um acidente na estrada. Minutos se passaram, pareciam horas. Eduardo sentou em uma das cadeiras do corredor e passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele tinha reuniões importantes na manhã seguinte. Tinha compromissos que envolviam milhões em negociações, mas naquele momento nada disso parecia importar. O que realmente importava era saber se aquela mulher e aquela criança ficariam bem. Finalmente, depois de algum tempo, a porta da sala de emergência se abriu. Um dos médicos saiu. Eduardo levantou imediatamente. Doutor, ela está bem. O médico respirou fundo antes de responder. Chegou por muito pouco. Eduardo sentiu um peso no peito ao ouvir aquilo. Ela estava muito debilitada. Desidratação, exaustão e início de complicações na gestação. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Se tivesse demorado mais alguns minutos para chegar ao hospital, talvez não conseguíssemos salvar os dois. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. A realidade daquela frase foi pesada. Ele lembrou da cena na estrada, da chuva, da forma como ela estava caída no chão, e percebeu o quão perto aquela história esteve de terminar de uma forma trágica. E agora? Perguntou Eduardo. O médico respondeu com um tom mais tranquilo. Agora ela está estável. O bebê também. Mas ela precisa descansar e ficar em observação. Eduardo assentiu lentamente. Uma sensação de alívio finalmente tomou conta dele. Pela primeira vez desde que encontrou Ana na estrada, ele sentiu que talvez tudo ficaria bem. Algumas horas se passaram. A chuva lá fora continuava forte, mas o hospital estava silencioso. Eduardo ainda estava no mesmo corredor. Ele poderia ter ido embora. Poderia simplesmente ter deixado seus dados na recepção e seguido com sua vida, mas por algum motivo, ele permaneceu. Talvez fosse curiosidade, talvez preocupação, ou talvez fosse algo que ele ainda não conseguia explicar. Enquanto isso, dentro do quarto do hospital, Ana começou a despertar lentamente. Sua cabeça ainda estava pesada. Seu corpo parecia fraco, mas aos poucos ela começou a perceber onde estava. Ela olhou ao redor. As paredes brancas, os aparelhos médicos, o som do monitor cardíaco, e então, imediatamente, levou a mão até a barriga. Meu bebê, ela disse com voz fraca. Naquele momento, uma enfermeira que estava no quarto se aproximou rapidamente. Calma, está tudo bem, disse ela com um sorriso tranquilizador. Ana olhou para a enfermeira com os olhos cheios de medo. Ele está bem? A enfermeira assentiu. Sim, o bebê está bem. Vocês dois estão seguros agora. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas naquele instante. Uma mistura de alívio, cansaço e emoção tomou conta dela. Mas então um pensamento surgiu imediatamente em sua mente. Ela não lembrava exatamente como chegou ali. A última coisa que recordava era a estrada, a chuva e alguém se aproximando. Com dificuldade ela perguntou, quem me trouxe até aqui? A enfermeira sorriu levemente. Um homem que encontrou você na estrada. Ana franziu levemente a testa. Ele ainda está aqui? A enfermeira olhou em direção à porta do quarto antes de responder. Sim, ele não foi embora. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia por que ele decidiu ajudá-la. Mas naquele momento uma coisa era certa. Se ele não tivesse parado naquela estrada, talvez ela e seu filho não estivessem mais vivos. A manhã começava a surgir lentamente do lado de fora do hospital. A chuva da madrugada havia diminuído e um silêncio tranquilo tomava conta do corredor. Algumas enfermeiras caminhavam de um lado para o outro, enquanto os primeiros raios de sol começavam a aparecer pelas janelas. Eduardo ainda estava ali. Ele havia passado praticamente a noite inteira sentado naquela cadeira no corredor. Em vários momentos pensou em ir embora. Afinal, ele não conhecia aquela mulher.
Já havia feito mais do que a maioria das pessoas faria. Mas algo dentro dele dizia para esperar. Talvez fosse apenas a necessidade de saber se ela realmente estava bem. Ou talvez fosse a sensação estranha de que aquela história ainda não havia terminado. Enquanto olhava para o celular verificando algumas mensagens de trabalho que se acumulavam, a porta do quarto de Ana se abriu. Uma enfermeira saiu e caminhou em direção a ele. "Você é o homem que trouxe a paciente grávida ontem à noite?" perguntou ela. Eduardo se levantou imediatamente. "Sim." A enfermeira sorriu de forma gentil. "Ela acordou agora. Está fraca, mas está bem." E perguntou quem a trouxe até o hospital. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Ele não era o tipo de pessoa que gostava de chamar atenção ou receber agradecimentos. Mas sabia que talvez ela precisasse entender o que aconteceu. "Posso falar com ela?" perguntou ele. "Claro", respondeu a enfermeira. "Só não pode demorar muito, ela ainda precisa descansar." Eduardo respirou fundo antes de caminhar até a porta do quarto. Quando entrou, encontrou Ana deitada na cama do hospital. O rosto dela ainda estava pálido, mas seus olhos estavam abertos e atentos. Assim que viu Eduardo entrando, ela tentou se sentar um pouco. "Não precisa se levantar", disse ele rapidamente. "Você ainda precisa descansar." Ana o observou por alguns segundos. Ela estava tentando lembrar do rosto que havia visto na estrada naquela noite. "Foi você", disse ela em voz baixa. Eduardo assentiu. "Eu estava dirigindo pela estrada quando vi você caída." Ana levou a mão até a barriga novamente, quase instintivamente. "O médico disse que meu bebê está bem, é verdade?" "Sim", respondeu Eduardo com calma. "Está tudo bem agora." Os olhos de Ana começaram a se encher de lágrimas. Ela tentou falar, mas a emoção parecia travar as palavras. Depois de alguns segundos conseguiu dizer: "Obrigada. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse parado." Eduardo apenas fez um pequeno gesto com a cabeça. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas no fundo ele sabia que aquilo não era verdade. Muitas pessoas provavelmente teriam passado direto. Muitas talvez nem teriam percebido alguém caído naquela estrada escura. O silêncio tomou conta do quarto por alguns instantes. Então Eduardo fez uma pergunta simples: "O que aconteceu com você?" Ana olhou para a janela. A lembrança da noite anterior voltou imediatamente à sua mente. A discussão, as palavras duras, a porta se fechando, a chuva. Ela respirou fundo antes de responder. "Meu marido me mandou embora." Eduardo franziu a testa. "Mandou embora?" Ana assentiu lentamente. "Ele disse que não queria essa vida, não queria um filho agora. Disse que eu estava atrapalhando os planos dele." A cada palavra, a expressão de Eduardo ficava mais séria. "E mesmo assim ele deixou você sair, grávida, naquela chuva." Ana abaixou o olhar. Ele não se importou. Aquelas palavras ficaram pesadas no ar. Eduardo não disse nada por alguns segundos. Ele era um homem acostumado a lidar com negociações difíceis, pessoas ambiciosas e decisões frias nos negócios, mas aquilo era diferente. Aquilo ultrapassava qualquer limite de humanidade. "Você tem família na cidade?" perguntou ele. Ana balançou a cabeça. "Não, amigos." Ela demorou alguns segundos para responder. "Não, ninguém que eu possa pedir ajuda agora." A realidade daquela situação começou a ficar clara. Aquela mulher estava completamente sozinha. Grávida, sem casa, sem apoio. Eduardo olhou para ela por alguns segundos em silêncio. Algo dentro dele começou a incomodar profundamente. Ele lembrava de sua própria infância, de momentos difíceis, de quando também precisou de ajuda e quase ninguém estava por perto. Talvez fosse por isso que aquela história mexia tanto com ele. Então, depois de alguns segundos de silêncio, Eduardo tomou uma decisão. "Você não vai precisar passar por isso sozinha." Ana levantou o olhar, surpresa. "Como assim?" Eduardo respondeu de forma simples e direta. "Eu vou ajudar você." Ana ficou sem reação por alguns segundos. Ela mal conhecia aquele homem. Na verdade, ela não sabia absolutamente nada sobre ele. "Por que você faria isso?" perguntou ela, confusa. Eduardo deu um pequeno sorriso discreto. "Porque às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho por um motivo." Ana não sabia o que dizer. As palavras de Eduardo ainda ecoavam na mente de Ana. "Eu vou ajudar você." Ela continuava olhando para ele, tentando entender se aquilo era real ou apenas algo dito por educação. Afinal, nos últimos dias ela havia aprendido da forma mais dolorosa possível que as pessoas podiam mudar muito rápido. Horas antes, ela acreditava que tinha um marido que a protegeria.
Agora estava sozinha em um hospital, dependendo da bondade de um completo estranho. Ana respirou fundo antes de falar. Eu não quero ser um problema para você. Eduardo apoiou as mãos nos bolsos do paletó e respondeu com calma. Você não é um problema. A forma tranquila como ele falou aquilo fez Ana sentir algo estranho no peito. Não era pena na voz dele. Não era obrigação. Parecia simplesmente uma decisão. Mesmo assim, ela ainda se sentia insegura. Eu nem sei quem você é, disse ela. Eduardo percebeu que aquilo era justo. Meu nome é Eduardo. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, tentando deixar o ambiente menos tenso. Eu tenho alguns negócios na cidade e estava voltando de uma viagem quando encontrei você na estrada. Ana assentiu lentamente. Ela observava cada detalhe tentando entender quem era aquele homem. Ele parecia calmo, seguro e falava com uma tranquilidade que transmitia confiança. Mas ainda assim, sua mente estava cheia de dúvidas. Você não precisa fazer isso, disse ela novamente. Eu vou dar um jeito. Eduardo inclinou um pouco a cabeça, analisando aquela resposta. Dar um jeito como? Ana ficou em silêncio. Ela realmente não sabia. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E ainda precisava cuidar de um bebê que chegaria em poucas semanas. O silêncio dela respondeu tudo. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Escuta, eu não estou dizendo que vou resolver toda a sua vida, mas posso ajudar você a se reerguer. Ana levantou o olhar novamente. Como? Eduardo pensou por alguns segundos antes de responder. Primeiro, você precisa se recuperar. O médico disse que você precisa descansar alguns dias. Ele fez uma pequena pausa. Depois disso, podemos pensar com calma no que fazer. Ana continuava tentando processar tudo aquilo. Era estranho confiar em alguém que ela conheceu poucas horas antes. Mas ao mesmo tempo, aquele homem tinha salvado sua vida. E a vida do seu filho. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e o médico entrou. Bom dia, disse ele olhando para Ana. Como você está se sentindo? Um pouco melhor, respondeu ela. O médico analisou alguns dados no tablet antes de falar. A boa notícia é que o bebê está bem, mas você precisa evitar qualquer esforço. Seu corpo passou por muito estresse. Ana assentiu. Quanto tempo eu preciso ficar aqui? Pelo menos mais 2 dias em observação, respondeu o médico. Depois de terminar algumas orientações, ele saiu do quarto novamente. O silêncio voltou. Ana olhou novamente para Eduardo. Você realmente ficou aqui a noite toda? Eduardo deu um pequeno sorriso discreto. Sim, por quê? A pergunta saiu quase sem ela perceber. Eduardo ficou alguns segundos pensando na resposta. A verdade era que ele também não sabia explicar completamente. Talvez fosse empatia, talvez fosse o sentimento de responsabilidade por ter encontrado aquela situação, ou talvez fosse algo mais profundo. Porque eu queria ter certeza de que você e o bebê ficariam bem. Ana sentiu os olhos ficarem marejados novamente. Nos últimos meses, ela tinha ouvido muitas palavras frias, muita indiferença, mas aquelas palavras simples pareciam sinceras. Alguns segundos depois, Eduardo se levantou da cadeira. Eu preciso resolver algumas coisas no trabalho agora. Ana sentiu um pequeno medo naquele momento. Não queria parecer dependente, mas também não queria que ele simplesmente desaparecesse. Você vai voltar? Eduardo percebeu o tom de insegurança na pergunta. Ele respondeu com firmeza. Claro. Ele pegou um cartão no bolso e colocou sobre a pequena mesa ao lado da cama. Qualquer coisa que você precisar, pode ligar para esse número. Ana pegou o cartão lentamente. Era um cartão elegante, simples, com apenas um nome e um telefone. Ela ainda não sabia exatamente quem era Eduardo. Mas algo dentro dela dizia que aquele homem não era uma pessoa comum. Antes de sair, Eduardo parou na porta e olhou novamente para ela. Descansa. Você precisa de força agora. Ana assentiu. Ele saiu do quarto e fechou a porta. Alguns minutos depois, Ana ainda estava olhando para o cartão em suas mãos. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava. Não sabia onde iria morar. Não sabia como criaria seu filho. Mas pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ela sentia que talvez ainda existisse um caminho. O que Ana não imaginava era que, naquele mesmo momento, bem longe dali, Ricardo estava começando a perceber que a decisão cruel que tomou naquela noite poderia custar muito mais caro do que ele imaginava. Enquanto Ana tentava descansar no quarto do hospital, sua mente continuava cheia de pensamentos.
O silêncio do lugar contrastava completamente com a tempestade emocional que ela carregava dentro de si. Ela olhava para o teto, segurando suavemente a própria barriga. Sentia o bebê se mexer. Aquele pequeno movimento trouxe um pouco de conforto ao seu coração. Eu prometo que vou cuidar de você, ela sussurrou baixinho. Mas no fundo, ainda havia uma pergunta que a atormentava. Como ela faria isso sozinha? O médico havia sido claro. Ela precisava de repouso, tranquilidade e estabilidade nas próximas semanas. Mas sua realidade era o oposto disso. Ela não tinha casa, não tinha dinheiro. E o homem que deveria estar ao lado dela havia simplesmente desaparecido da sua vida. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ricardo estava em seu escritório luxuoso olhando para o celular com irritação. A reunião daquela manhã não tinha saído como ele esperava. O investidor com quem ele estava negociando decidiu adiar o acordo. Milhões estavam em jogo. Ricardo caminhava de um lado para o outro na sala, claramente nervoso. Isso não pode estar acontecendo agora, murmurou ele. Ele pegou um copo de água e tentou se acalmar. Mas havia algo estranho naquela manhã, algo que ele não conseguia ignorar completamente. Um pensamento insistente. Ana. Por um momento, a imagem dela saindo de casa na noite anterior voltou à sua mente. Grávida, molhada pela chuva, com lágrimas nos olhos, Ricardo balançou a cabeça rapidamente, tentando afastar aquela lembrança. Ela vai dar um jeito, disse ele para si mesmo. Ele tentava convencer a própria consciência, mas no fundo sabia que talvez tivesse ido longe demais. Mesmo assim, Ricardo era orgulhoso demais para admitir isso. Enquanto ele tentava voltar ao trabalho, o telefone tocou. Era um de seus sócios. Ricardo, precisamos conversar sobre o projeto, disse a voz do outro lado. Ricardo respirou fundo e tentou focar novamente nos negócios. Para ele, aquilo era o que realmente importava. Dinheiro, status, sucesso. Mas ele ainda não sabia que, naquele momento, sua vida começava lentamente a tomar um rumo que ele jamais imaginaria. De volta ao hospital, Ana finalmente conseguiu dormir por algumas horas. O corpo dela estava extremamente cansado. Quando acordou novamente, já era final da tarde. Uma enfermeira entrou no quarto trazendo alguns exames. Boa tarde, Ana. Como você está se sentindo? Melhor, um pouco mais forte, respondeu ela. A enfermeira sorriu. Isso é ótimo. O bebê continua bem também. Ana respirou aliviada. Mas logo depois uma dúvida surgiu. O homem que me trouxe, ele voltou? A enfermeira assentiu. Sim, ele passou aqui algumas horas atrás, mas você estava dormindo. Ana sentiu uma pequena decepção. Ele disse que voltaria amanhã novamente. Ao ouvir isso, Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Era estranho como alguém que ela conhecia há tão pouco tempo estava se tornando uma das únicas pessoas em quem ela podia confiar naquele momento. Algumas horas depois, já à noite, Ana estava olhando pela janela do hospital quando ouviu uma leve batida na porta. Posso entrar? Ela reconheceu imediatamente a voz. Era Eduardo. Claro, respondeu ela. Eduardo entrou no quarto trazendo uma pequena sacola. Trouxe algumas coisas que talvez você precise, disse ele colocando a sacola sobre a mesa. Ana abriu e viu roupas confortáveis, alguns itens de higiene e frutas. Ela ficou surpresa. Você não precisava ter feito isso. Eduardo deu um leve sorriso. Precisava sim. Ana olhou para ele com curiosidade. Por quê? Eduardo ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Porque ninguém deveria passar por um momento como esse sozinho. Ana sentiu novamente aquela mistura de gratidão e emoção. Mas havia algo que ela ainda precisava perguntar. Eduardo, você tem certeza que quer se envolver nisso? Ele respondeu sem hesitar. Tenho. Ana franziu levemente a testa. Mesmo sem me conhecer. Eduardo olhou para ela com calma. Às vezes não precisamos conhecer alguém por anos para saber que é a coisa certa a fazer. O silêncio tomou conta do quarto novamente. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Um silêncio cheio de significado. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, uma nova história começava a ser construída. Uma história que mudaria não apenas a vida de Ana e do bebê, mas também a vida de Eduardo. Naquela noite, depois que Eduardo saiu do hospital novamente, Ana demorou para conseguir dormir. O quarto estava silencioso, e apenas o som baixo dos aparelhos médicos preenchia o ambiente.
Ela olhava pela janela para as luzes da cidade ao longe. Tudo havia mudado tão rápido. Há poucos dias, ela acreditava que estava construindo uma família com Ricardo. Mesmo com as dificuldades no relacionamento, ela imaginava que o nascimento do bebê poderia aproximá-los novamente. Mas agora a realidade era completamente diferente. Ricardo havia escolhido outra coisa. Escolheu os negócios, escolheu o dinheiro, escolheu uma vida onde ela e o bebê simplesmente não faziam parte. Ana fechou os olhos por alguns segundos, tentando afastar aquele pensamento. Ela sabia que precisava parar de olhar para trás. Agora havia apenas uma coisa realmente importante: seu filho. Ela colocou a mão na barriga novamente, sentindo um pequeno movimento. Nós vamos conseguir, ela sussurrou, mesmo sem saber exatamente como. Na manhã seguinte, o hospital começou a ficar mais movimentado. Enfermeiros entravam e saíam dos quartos. Médicos faziam visitas rápidas aos pacientes e o dia começava a seguir seu ritmo normal. Ana estava sentada na cama quando o médico entrou novamente. Bom dia, Ana. Vejo que você está com uma aparência bem melhor hoje. Ela sorriu levemente. Estou me sentindo um pouco melhor também. O médico verificou alguns dados no monitor ao lado da cama. Isso é ótimo. Seus exames estão bons e o bebê continua saudável. Ana respirou aliviada. Mas então surgiu a pergunta que ela vinha tentando evitar. Doutor, quando eu receber alta, para onde eu vou? O médico ficou em silêncio por um instante. Ele já tinha visto muitas histórias difíceis naquele hospital. Mas aquela era uma situação delicada. Você tem algum lugar para ficar? Algum familiar? Ana balançou a cabeça negativamente. O médico pensou por alguns segundos antes de responder. Vamos resolver isso com calma. O mais importante agora é você se recuperar completamente. Mas Ana sabia que aquela conversa voltaria em breve. E ela não tinha uma resposta. Algumas horas depois, perto do meio-dia, alguém bateu novamente na porta do quarto. Ana já imaginava quem poderia ser. Pode entrar, disse ela. A porta se abriu e Eduardo apareceu novamente. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Atrás dele vinha uma mulher elegante, de postura profissional, segurando uma pasta. Ana olhou curiosa. Eduardo se aproximou da cama. Bom dia, Ana. Como você está hoje? Melhor, respondeu ela. Então ele apontou para a mulher ao seu lado. Essa é a Clara. Ela trabalha comigo. A mulher deu um sorriso gentil. Prazer em conhecer você, Ana. Ana respondeu educadamente, ainda sem entender o que estava acontecendo. Eduardo então explicou. Eu pedi para Clara verificar algumas opções para ajudar você nos próximos meses. Ana franziu levemente a testa. Que tipo de opções? Clara abriu a pasta que carregava. Encontramos um pequeno apartamento mobiliado perto do hospital. Um lugar tranquilo, seguro e confortável. Ana arregalou levemente os olhos. Um apartamento? Eduardo assentiu. Apenas até você se recuperar e o bebê nascer. Assim você pode ter estabilidade nesse período. Ana ficou completamente surpresa. Aquilo era muito mais do que ela imaginava. Eduardo, isso é demais. Eu não posso aceitar algo assim. Mas ele respondeu com calma. Você pode. E deve. Ana ainda parecia insegura. Eu não tenho como pagar por isso. Eduardo respondeu imediatamente. Não precisa se preocupar com isso agora. Ela olhou para ele por alguns segundos tentando entender. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Eduardo respirou fundo antes de responder. Porque quando encontrei você naquela estrada, eu percebi algo. Ana esperou pela continuação. Percebi que, se ninguém ajudasse naquele momento, 2 vidas poderiam ter sido perdidas. Ele fez uma pequena pausa. E eu não conseguiria simplesmente ignorar isso. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Não eram lágrimas de tristeza, e sim de algo que ela quase havia esquecido que existia: bondade. Ela olhou para Clara, depois para Eduardo. Eu não sei como agradecer. Eduardo sorriu levemente. Você não precisa agradecer. Então ele olhou para a barriga dela. Apenas cuide bem desse pequeno aí. Ana segurou a barriga com carinho. Naquele momento, ela começou a perceber algo importante. Talvez aquela tragédia que aconteceu na sua vida não fosse apenas o fim de uma história. Talvez fosse também o começo de uma nova. E o que Ana ainda não sabia era que nos próximos anos, o destino que aguardava seu filho seria muito maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Nos dias seguintes, a vida de Ana começou a mudar lentamente. Depois de receber alta do hospital, ela foi levada até o pequeno apartamento que Eduardo havia preparado para ela.
O lugar era simples, mas extremamente confortável. Tinha uma sala pequena, uma cozinha organizada, um quarto silencioso e uma varanda que dava para uma rua tranquila da cidade. Para alguém que poucos dias antes estava caída em uma estrada sob a chuva, aquilo parecia quase inacreditável. Ana entrou no apartamento devagar, observando cada detalhe. É muito bonito, disse ela, ainda surpresa. Eduardo, que estava ao lado dela, respondeu de forma simples. O importante é que você tenha um lugar seguro para ficar. Ana caminhou até a janela da sala e olhou para fora. Pessoas passavam normalmente pela rua, carros iam e vinham, e a cidade seguia sua rotina. Mas para ela, tudo parecia diferente agora. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, ela sentia que talvez pudesse respirar com um pouco mais de tranquilidade. Nos dias que se seguiram, Ana começou a organizar sua nova rotina. Ela precisava descansar, como os médicos haviam recomendado, mas também precisava preparar tudo para a chegada do bebê. Eduardo continuava aparecendo de vez em quando para verificar se estava tudo bem. Às vezes ele trazia frutas, outras vezes roupas para o bebê. E em algumas visitas ele simplesmente passava alguns minutos conversando, perguntando como ela estava se sentindo. No início, Ana ainda ficava um pouco constrangida com toda aquela ajuda, mas com o passar do tempo, começou a perceber que Eduardo fazia tudo aquilo de forma natural, sem esperar nada em troca. Era simplesmente quem ele era. Uma tarde, enquanto organizava algumas roupinhas pequenas que haviam chegado para o bebê, Ana sentiu uma emoção inesperada. Ela segurou uma das roupas nas mãos e imaginou como seria quando finalmente pudesse segurar seu filho. Falta pouco agora, ela disse baixinho para si mesma. As semanas passaram rapidamente. E então chegou o dia que mudaria tudo novamente. Ana acordou de madrugada sentindo dores diferentes. No começo ela achou que eram apenas contrações leves, mas em pouco tempo percebeu que o momento havia chegado. O bebê estava prestes a nascer. Com as mãos tremendo, ela pegou o telefone e ligou para Eduardo. Do outro lado da linha, ele atendeu quase imediatamente. Ana, está tudo bem. Eu acho que o bebê vai nascer. Em menos de 20 minutos, Eduardo estava na porta do apartamento. Ele ajudou Ana a entrar no carro com cuidado e dirigiu rapidamente até o hospital. Durante todo o caminho, Ana segurava o braço do banco tentando controlar a dor. Vai dar tudo certo, disse Eduardo tentando tranquilizá-la. No hospital, os médicos rapidamente confirmaram. O parto havia começado. Ana foi levada para a sala de parto enquanto Eduardo aguardava do lado de fora. As horas pareceram longas. Muito longas. Eduardo caminhava de um lado para o outro no corredor, lembrando do primeiro dia em que encontrou Ana. A estrada escura, a chuva, a sensação de urgência. E agora, ali estava ele novamente esperando por uma notícia que poderia mudar tudo. Finalmente, depois de algum tempo, a porta da sala se abriu. Uma enfermeira apareceu com um sorriso no rosto. Parabéns, Eduardo franziu a testa, surpreso. O bebê nasceu saudável. Um sorriso surgiu imediatamente no rosto dele. E a Ana, ela está bem também. Minutos depois, Eduardo foi autorizado a entrar. Quando entrou no quarto, encontrou Ana segurando um pequeno bebê enrolado em uma manta. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas de emoção. Ele nasceu, disse ela com a voz tremendo. Eduardo se aproximou devagar. Posso? Ana assentiu. Ele pegou o bebê com cuidado nos braços. Era pequeno, frágil, mas perfeito. O bebê abriu os olhos por um momento, como se estivesse tentando entender aquele novo mundo. E naquele instante algo inesperado aconteceu dentro de Eduardo. Um sentimento profundo que ele nunca tinha experimentado antes. Ele olhou para Ana. Ele é forte. Ana sorriu. Muito forte. Naquele momento, nenhum dos dois imaginava o quanto aquela criança ainda mudaria suas vidas, porque o que começava ali não era apenas o nascimento de um bebê. Era o início de uma história que anos depois faria alguém se arrepender profundamente das escolhas que havia feito. O nascimento do bebê trouxe uma nova energia para a vida de Ana. Depois de tudo que ela havia passado, segurar o filho nos braços parecia quase um milagre. Cada pequeno movimento, cada respiração tranquila da criança fazia o coração dela se encher de emoção. Ela havia enfrentado abandono, medo e solidão. Mas agora, olhando para aquele pequeno rosto, tudo parecia ganhar um novo sentido. Você é a minha força agora, ela sussurrou certa noite enquanto o bebê dormia em seus braços. Nos primeiros dias, o hospital acompanhou de perto a recuperação de Ana.
O parto havia sido cansativo, mas felizmente tudo ocorreu bem. Eduardo continuou presente durante todo aquele período. Ele aparecia no hospital quase todos os dias para saber como os dois estavam. Em uma dessas visitas, Ana estava sentada na cama segurando o bebê enquanto ele dormia tranquilamente. Eduardo entrou no quarto com um pequeno sorriso. Parece que alguém já está dominando o lugar, disse ele olhando para o bebê. Ana riu suavemente. Ele chora bastante também. Então acho que o hospital inteiro já conhece a voz dele. Eduardo se aproximou da cama. Já escolheu o nome. Ana olhou para o bebê com carinho. Sim, ela fez uma pequena pausa antes de dizer, Lucas. Eduardo repetiu o nome baixinho. Lucas. Ele assentiu. É um nome forte. Ana parecia feliz com a escolha. Eu queria um nome que lembrasse força, porque ele lutou muito desde antes de nascer. Eduardo olhou para o pequeno Lucas dormindo. Era incrível pensar que poucas semanas antes aquela vida estava em risco. E agora ali estava ele. Saudável. Seguro. Dias depois, Ana recebeu alta do hospital novamente, dessa vez levando Lucas consigo. Voltar para o apartamento com o bebê nos braços foi um momento especial. O lugar que antes parecia silencioso agora estava cheio de vida. Pequenos choros durante a madrugada. Roupinhas espalhadas. Mamadeiras na cozinha. A rotina mudou completamente, e apesar do cansaço, Ana se sentia feliz. Eduardo continuou visitando os dois regularmente. Com o tempo, Lucas começou a reconhecer sua presença. Mesmo sendo apenas um bebê, ele parecia ficar mais calmo quando Eduardo estava por perto. Uma tarde, enquanto Lucas dormia no berço, Ana estava sentada na sala conversando com Eduardo. Eu ainda não sei como agradecer por tudo isso, disse ela. Eduardo respondeu como sempre fazia. Você já agradeceu muitas vezes. Ana balançou a cabeça. Não, você realmente mudou nossa vida. Ela olhou em direção ao berço onde Lucas dormia. Se você não tivesse parado naquela estrada. Ela não terminou a frase, mas Eduardo entendeu perfeitamente. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Então Eduardo falou algo que Ana não esperava. Lucas pode contar comigo. Ana levantou o olhar. Sempre. Ela ficou emocionada ao ouvir aquilo, porque, mesmo sem dizer diretamente, aquelas palavras significavam muito mais do que uma simples ajuda. Significavam presença, significavam proteção, significavam que Lucas não cresceria completamente sozinho. O tempo começou a passar. Meses se transformaram em anos. Lucas cresceu saudável, curioso e cheio de energia. Ana trabalhava e se esforçava para construir uma vida digna para os dois, e Eduardo continuava presente, acompanhando aniversários, momentos importantes, primeiros passos, primeiras palavras. Para Lucas, Eduardo sempre foi uma figura importante em sua vida, mas havia uma história que ele ainda não conhecia completamente, a verdade sobre o homem que deveria ter estado ali desde o início. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a vida de Ricardo começava lentamente a mudar. Os negócios que antes pareciam promissores começaram a enfrentar dificuldades. Algumas parcerias se desfizeram, investimentos deram errado, e com o passar do tempo, algo começou a incomodá-lo profundamente. Um pensamento que voltava cada vez mais, a lembrança daquela noite, a lembrança da mulher grávida que ele havia mandado embora. Ricardo ainda não sabia exatamente porquê, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Uma sensação que anos depois se transformaria em algo muito mais difícil de ignorar. Arrependimento. Os anos passaram mais rápido do que Ana imaginava. Lucas crescia a cada dia, cheio de energia, curiosidade e uma alegria que iluminava qualquer ambiente. Desde pequeno, ele demonstrava ser uma criança inteligente, observadora e muito carinhosa. Para Ana, cada nova fase do filho era uma vitória. Depois de tudo que ela enfrentou naquela noite na estrada, ver Lucas crescer saudável parecia uma recompensa que a vida havia decidido lhe dar. O pequeno apartamento que antes parecia silencioso agora estava sempre cheio de movimento. Brinquedos espalhados pela sala, desenhos coloridos grudados na geladeira, risadas ecoando pelos corredores. Lucas havia transformado completamente aquele lugar. Eduardo também continuava presente. Não de forma invasiva, mas constante. Ele aparecia em aniversários, ajudava quando Ana precisava de algo e muitas vezes levava Lucas para passear no parque nos fins de semana.
Com o tempo, Lucas começou a vê-lo como uma figura muito importante em sua vida. Uma tarde, enquanto brincava com alguns carrinhos no chão da sala, Lucas olhou para Eduardo e perguntou algo que fez Ana prender a respiração. Tio Eduardo, por que você sempre ajuda a gente? Eduardo ficou alguns segundos em silêncio. Ele olhou para Ana rapidamente, como se perguntasse com o olhar se deveria responder. Ana apenas observava, curiosa. Então Eduardo se abaixou ao lado do menino. Porque eu gosto muito de vocês dois. Lucas parecia satisfeito com aquela resposta simples. Eu gosto de você também, disse ele sorrindo. Ana observava aquela cena com uma mistura de gratidão e emoção. Eduardo havia se tornado uma presença importante na vida deles, mas ela sempre manteve algo guardado dentro de si. A verdade completa sobre o pai biológico de Lucas. Ela sabia que um dia aquela conversa chegaria, mas ainda não era o momento. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a vida de Ricardo não era mais a mesma. Os anos não haviam sido generosos com ele. O empresário que antes vivia rodeado de oportunidades, agora enfrentava dificuldades que nunca imaginou ter. Alguns de seus negócios faliram. Parceiros importantes se afastaram. E sua reputação no mercado já não era tão forte quanto antes. Naquela tarde, Ricardo estava sentado sozinho em seu escritório olhando pela janela. A sala que antes parecia símbolo de sucesso agora parecia apenas um espaço vazio. Ele pegou um copo de bebida e caminhou lentamente até a mesa. Em cima dela havia alguns papéis, relatórios financeiros e contratos que não estavam indo bem. Mas naquele momento ele não estava pensando nos negócios. Sua mente estava em outro lugar, em uma lembrança que voltava cada vez com mais frequência. Aquela noite. A discussão. A porta se fechando. Ana saindo na chuva. Ricardo apertou os olhos tentando afastar aquela imagem. Durante muito tempo ele tentou justificar o que fez. Disse a si mesmo que precisava focar no trabalho. Disse que aquela gravidez iria atrapalhar sua vida. Disse que Ana daria um jeito. Mas agora, anos depois, aquelas desculpas já não pareciam tão convincentes. Havia algo que ele não sabia, algo que nunca teve coragem de descobrir. O que realmente aconteceu com Ana naquela noite. Ela estava viva, o bebê havia nascido, ou aquela decisão impulsiva havia causado algo muito pior? Ricardo pegou o celular e ficou olhando para a tela por alguns segundos. Ele ainda tinha o antigo número de Ana salvo ali. Nunca teve coragem de apagar, mas também nunca teve coragem de ligar, até aquele momento. Depois de alguns segundos de hesitação, ele apertou o botão de chamada. O telefone começou a tocar. 1 toque, 2 toques, 3, mas ninguém atendeu. Ricardo desligou lentamente. Um vazio estranho tomou conta dele. Ele não sabia por que havia tentado ligar depois de tantos anos. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse culpa. Ou talvez fosse algo que ele estava começando a sentir cada vez mais forte. Arrependimento. Mas o que Ricardo ainda não sabia era que o destino estava prestes a colocar Ana novamente em seu caminho. E quando esse encontro finalmente acontecesse, ele descobriria algo que mudaria completamente a forma como enxergava tudo o que fez naquela noite. Depois daquela tentativa frustrada de ligação, Ricardo ficou ainda mais inquieto. Durante anos, ele conseguiu seguir a vida sem olhar para trás. Sempre que a lembrança de Ana aparecia em sua mente, ele simplesmente se ocupava com trabalho, reuniões ou viagens. Mas agora era diferente. Os negócios não estavam mais indo bem. O silêncio em sua casa parecia maior. E os pensamentos que antes ele conseguia ignorar agora voltavam com força. Ricardo começou a perceber algo que nunca havia sentido antes: solidão. Naquela noite, ele ficou sentado no sofá de sua casa luxuosa, olhando para o celular. O número de Ana ainda estava ali salvo. Ele tentou imaginar onde ela estaria. Será que havia se mudado de cidade? Será que havia reconstruído a vida? Ou será que aquela noite havia sido muito mais trágica do que ele imaginava? Essas perguntas começaram a incomodá-lo profundamente. Alguns dias depois, Ricardo decidiu fazer algo que evitou por muitos anos. Ele foi até o antigo bairro onde Ana morava antes de se casarem. As ruas ainda eram as mesmas. Algumas casas haviam sido reformadas, outras pareciam exatamente iguais. Ricardo caminhou devagar tentando reconhecer lugares do passado. Memórias começaram a surgir, passeios que fizeram juntos, conversas sobre o futuro, sonhos que um dia pareceram possíveis, mas agora tudo aquilo parecia pertencer a outra vida. Depois de perguntar discretamente para algumas pessoas da região, Ricardo finalmente conseguiu uma informação.
uma vizinha mais antiga lembrou de Ana. Ah, sim, a Ana. Ricardo tentou parecer casual. Você sabe para onde ela foi? A senhora pensou por alguns segundos antes de responder. Ouvi dizer que ela ficou um tempo no hospital naquela época, depois apareceu morando em outro bairro com um menino pequeno. Ricardo sentiu o coração bater mais forte. Um menino? Sim, o filho dela. Aquela informação atingiu Ricardo como um choque. Então o bebê havia sobrevivido. Ele ficou alguns segundos em silêncio tentando processar aquilo. Você sabe onde ela mora agora? A senhora indicou uma região da cidade. Não era um bairro luxuoso, mas também não era um lugar ruim. Ricardo agradeceu e voltou para o carro. Durante todo o caminho, sua mente estava cheia de pensamentos. Se o menino havia nascido, então ele tinha um filho. Um filho que cresceu todos aqueles anos sem ele. Quando finalmente chegou ao bairro indicado, Ricardo estacionou o carro e caminhou pela rua, tentando encontrar o endereço que havia recebido. Era uma rua tranquila. Casa simples, crianças brincando nas calçadas. E então ele viu algo que fez seu coração parar por um instante. No pequeno parque da rua, um menino de aproximadamente 8 anos corria atrás de uma bola. Ana estava sentada em um banco observando. Ricardo reconheceu imediatamente. Ela parecia diferente. Mais madura, mais forte. Mas era ela. O menino correu até ela rindo. Mãe, você viu meu gol? Ana riu e bagunçou o cabelo dele. Foi um gol lindo. Ricardo observava aquela cena de longe, completamente imóvel. Então algo chamou ainda mais sua atenção. Outro homem estava ali. Ele estava conversando com Ana enquanto o menino brincava. Era um homem bem vestido, de postura confiante. Ricardo sentiu um aperto estranho no peito. Quem era aquele homem? Alguns minutos depois, o menino correu até ele também. Tio Eduardo, você viu? O homem sorriu e levantou o garoto no ar. Claro que vi. Ricardo ficou completamente confuso. Tio Eduardo, ele continuou observando de longe enquanto várias perguntas surgiam em sua mente. Ana havia reconstruído a vida. Seu filho estava vivo, e aparentemente havia outro homem presente naquela história. Mas Ricardo ainda não sabia quem era Eduardo. E o que ele estava prestes a descobrir nos próximos minutos faria o peso de suas escolhas se tornar ainda maior. Porque aquele homem que estava ao lado de Ana e de seu filho era muito mais do que apenas alguém que apareceu por acaso na vida deles. Conforme se aproximava, Ana foi a primeira a perceber. Ela levantou os olhos e congelou. Por um instante o tempo pareceu parar. Ricardo estava ali. Depois de tantos anos, Ana ficou completamente imóvel. Lucas continuava brincando sem perceber o que estava acontecendo. Eduardo percebeu imediatamente que algo havia mudado na expressão de Ana. Está tudo bem? Perguntou ele. Mas antes que ela respondesse, Ricardo já estava diante deles. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Ricardo olhou para Ana com uma expressão que misturava culpa e nervosismo. Ana, foi a única palavra que ele conseguiu dizer. Ana respirou fundo tentando manter a calma. Ricardo. Lucas percebeu que algo diferente estava acontecendo e se aproximou curioso. Mãe, quem é ele? Ana hesitou por um segundo. Mas antes que ela respondesse, Ricardo olhou para o menino, e naquele momento ele teve certeza. Os olhos, o formato do rosto. Havia algo ali que ele reconheceu imediatamente. Ele é, meu filho? Perguntou Ricardo com a voz quase falhando. Ana olhou diretamente nos olhos dele, e respondeu com firmeza. Sim. Ricardo sentiu o mundo girar por um instante. Durante anos ele imaginou várias possibilidades, mas ouvir aquilo de forma tão direta foi muito mais forte do que ele esperava. Lucas olhava confuso para os adultos. Mãe, o que está acontecendo? Ana se abaixou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro. Lucas, esse é o Ricardo. Ela fez uma pequena pausa antes de completar. Seu pai biológico. O menino franziu a testa tentando entender. Pai, mas antes que aquela conversa pudesse continuar, Eduardo deu um passo à frente. Ele manteve a postura calma, mas sua presença era firme. Ricardo finalmente olhou para ele. E você, quem é? Eduardo respondeu de forma simples. Meu nome é Eduardo. Ricardo olhou novamente para Lucas. Então você é o homem que está criando meu filho? Eduardo não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Ana, como se respeitasse o espaço dela naquela conversa. Ana então falou com firmeza. Não. Ricardo franziu a testa. O que quer dizer? Ana continuou. Quem criou o Lucas fui eu. Ela então apontou levemente para Eduardo.
Mas foi ele quem salvou nossas vidas. Ricardo ficou em silêncio. Ana continuou falando. Na noite em que você me mandou embora, grávida na chuva, ela respirou fundo. Eu quase morri naquela estrada. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Foi Eduardo quem me encontrou. Foi ele quem me levou para o hospital. Foi ele quem ajudou quando eu não tinha absolutamente ninguém. Cada frase parecia um golpe na consciência de Ricardo. Ele olhou para Eduardo novamente, agora entendendo tudo. O homem que estava diante dele não era apenas alguém que apareceu depois. Era a pessoa que havia feito tudo aquilo que ele se recusou a fazer. Ricardo olhou novamente para Lucas. O menino observava tudo em silêncio. Então ele perguntou algo que ninguém esperava. Mãe, quem é meu pai de verdade? Ana olhou para o filho com carinho. Depois apontou para Ricardo. Ele é o homem que ajudou a te trazer ao mundo. Em seguida ela colocou a mão no ombro de Eduardo. Mas esse é o homem que sempre esteve aqui. Lucas olhou para os dois, pensou por alguns segundos, e então simplesmente correu até Eduardo e segurou sua mão. Aquele pequeno gesto disse tudo. Ricardo sentiu um vazio enorme naquele momento. Ele finalmente entendeu algo que talvez tivesse demorado anos demais para perceber. Ser pai não era apenas dar origem a uma vida. Era estar presente, era proteger, era cuidar, e isso era algo que ele havia abandonado naquela noite. Ricardo deu alguns passos para trás. Ele olhou uma última vez para Ana, para Lucas e para Eduardo. Havia 1000 coisas que ele poderia dizer, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Então ele apenas disse em voz baixa, eu sinto muito, mas ele sabia que algumas decisões na vida não podem ser desfeitas, e algumas oportunidades, quando perdidas, nunca mais voltam. Ricardo se virou e caminhou lentamente pela rua. Ana observou em silêncio. Lucas segurava a mão de Eduardo. E naquele momento ficou claro algo que a vida havia ensinado de forma dura. Às vezes, quando alguém nos abandona, o destino coloca outra pessoa no caminho. Alguém que chega não para substituir, mas para fazer aquilo que deveria ter sido feito desde o começo. Se essa história te emocionou, aproveita agora para deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes como essa. E comenta aqui embaixo também. Você acha que Ricardo merecia uma segunda chance? E se você gosta de histórias cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta desse tipo de história. Porque às vezes uma história pode tocar o coração de alguém que realmente precisava ouvi-la hoje.